A imigração dos Estados Unidos é como se você tivesse pago por uma prostituta e ela ainda tivesse o direito de te negar. Só que ela é xenofóbica pra caralho. Então se você chega lá e você tem o passaporte europeu, ela fala, europeu? Pode entrar. Se você for latino-americano, ela fala, latino-americana? Deixa eu ver teus documentos aqui, por favor. Ah, você tem uma empresa? Pode entrar então. Eu achei que eu ia pra salinha, eu achei que iam ligar uma lanterna na minha pálpebra pra ver se eu tô mentindo, eu achei que iam me colocar no polígrafo, eu achei que aconteceu um monte de coisa. Eu cheguei na frente da agente de imigração, ela olhou pra minha cara, eu dei o passaporte pra ela, ela digitou umas coisas no computador, ela olhou pra mim e falou, quantos dias você vai ficar? Eu falei 7. Sem olhar pra mim, ela me entregou o passaporte na mão, e eu não entendi que eu tava liberado, e eu fiquei parado, olhando pra ela, porque eu não acreditei, foi tão fácil assim, cara. E eu vou te falar uma coisa, cara, eu até me senti um pouco ofendido pela facilidade com a qual eu entrei nos Estados Unidos. Porque, de alguma maneira, ela olhou pra mim e pensou assim, esse cara não sabe cortar grama. Esse cara não sabe cuidar de um bebê americano. Esse cara não tem cara de quem conseguiria limpar uma piscina. A coisa que eu mais aprendi depois de voltar de Nova York é que os meus amigos comunistas e árabes que estão ouvindo esse programa, vocês não precisam de revolução nem de comunismo. É só você ir no jogo do Yankees, lá em Nova York, e em 40 minutos você vai ver 2 americanos tendo um infarto, um tendo embolia e outro americano tomando cheddar líquido no copo de Coca-Cola de 2 litros. A revolução já tá acontecendo. Os americanos já estão morrendo. Se você é comunista ou árabe, vai no jogo do Yankees, vai até a barraca de cachorro-quente, compra um cachorro-quente, dá uma gorjeta a mais pra atendente, e quando ela falar muito obrigada, você fala não, querida. Obrigado você. E quando ela perguntar por quê, você fala por destruir a América. Um hot dog por vez. Eu fiquei impressionado. Sabe o que eu fiquei mais impressionado? É pensar que os soviéticos perderam pra isso. Eu vi um americano vomitando nele mesmo, numa cadeirinha no estádio do Yankees. Ele não teve nem a decência de ajustar o ângulo da cabeça dele pra vomitar no chão. Eu fiquei vendo aquela cena pensando, cara, como que essa é a maior economia do mundo? É frango frito, cebola frita, cachorro quente. Lá você tem bebedores de cheddar, de ketchup, de maionese, de molho que pisca. Chernobyl é impactante porque aconteceu de uma vez só. A cultura americana, ela é um desastre nuclear. Só que ela vai acontecendo aos poucos e você não percebe. E a gente vê de fora, a gente pensa, nossa, que potência incrível. Que colonialistas vagabundos. Eles fazem mal pra todo mundo. Mataram indígenas. Cara, eu vou te mostrar a cebola frita com molho que pisca. Eu não acho que é coincidência que não tem mais atentado terrorista nos Estados Unidos há muito tempo e as ações do McDonald's estão subindo cada ano que passa. Peraí, eu vou ensinar o Mohammed e o Ahmed a pilotarem um Boeing pra jogar eles num prédio e matar 5 mil americanos de uma vez. O gasto que eu vou ter pra fazer isso, cara, eu acho que não vale a pena. Deixa eu investir nessa empresa aqui que mata americanos todos os dias. Com esse pão que não é pão, com essa carne que não é carne, com esse molho que não é molho e com esse refrigerante cheio de açúcar. E eu nem vi o jogo do Yankees que eu fui assistir. Porque depois do terceiro americano sendo carregado por paramédicos no meio do estádio, eu juro por Deus que essa cena aconteceu, em uma semana eu vi 5 americanos tendo um derrame ou um AVC ou um infarto. No jogo do Yankees eu vi 3. No terceiro eu falei, o show tá completo pra mim. Então no fim das contas eu paguei $100 pra ver beisebol e eu ganhei o colapso do capitalismo americano de brinde. Que por um lado também você ser a sociedade mais obesa do mundo é um troféu de alguma maneira. É uma coisa que você joga na cara dos outros. O nosso maior problema é que a gente tem muita comida. O de vocês qual é mesmo? Ah, vocês não têm comida? Ah, tá. Vocês morrem de fome? Não, aqui não. A gente morre do contrário de fome. Você sabe o que é contrário de fome? Não. Porque só nós criamos o contrário de fome. Que é uma gorda em cima de uma motoca no Walmart comprando pano de prato. Se você ajustar os seus olhos e conseguir analisar a cultura americana da melhor maneira possível, você vai ver que o que é ruim não é ruim. O que parece ser um problema é uma... Na verdade, não é um problema. Porque no fim das contas todo mundo vai morrer. Mas como você vai morrer? Você vai morrer mergulhado numa banheira de cheddar, enterrado em pães de Big Mac, ou você vai morrer no meio do deserto com um urubu atrás de você, esperando você morrer pra ele comer.
Eu fui no museu do 11 de setembro. Vou falar pra vocês, cara, o clima do museu do 11 de setembro, ele é bem pesado. Só que, lá no museu do 11 de setembro, eles não gostam muito de pessoas curiosas. Eu fui expulso do museu, porque eu perguntei pra um dos guias por que a Torre 7 caiu. Obviamente que eu tô brincando, né, cara? Eu não fiz uma coisa dessa. É porque na entrada do museu tinha uma placa escrita proibido perguntar por que a Torre 7 caiu. E aí eu nem me atrevi a fazer uma coisa dessas, cara. Ninguém sabe por que a Torre 7 caiu. Tem algumas explicações. Mas, cara, posso te falar uma coisa? Se realmente a gente vive numa grande mentira, e é tudo uma grande mentira, e o 11 de setembro é uma grande mentira, eu escolho viver a mentira. Porque as pessoas que dizem que encontraram a verdade, elas nunca têm uma boa fisionomia. O que me faz lembrar o capítulo 8 do Evangelho de João, que diz o seguinte: conhecerás a verdade, e a verdade vai te deixar careca e paranoico. Sabe o que é descobrir a verdade? É afastar todo mundo da sua vida, ficar gritando pra uma webcam num quarto escuro, mas achar que tá por cima porque encontrou a verdade. Cara, se esse é o preço da verdade, eu prefiro viver a mentira pra sempre. Porque não é... E aí os caras vão usar o argumento da Matrix, do filme Matrix. Porque o Petri é o cara que come o bife. O Petri é o cara que come o bife, sabe que é mentira, mas quer viver a mentira. Tá bom, cara, eu vou te dar essa. Eu sou o cara que sabe que o gosto do bife é mentira. E mesmo assim eu prefiro comer esse bife de mentira. Mas, cara, não é como se você fosse o Neo e você tivesse voando por aí de sobretudo, de maneira elegante, cabelo penteado, óculos escuro, comendo aquela morena de látex de couro. Não é como se na nossa realidade tivessem duas escolhas. Ou você é o careca que come o filé mignon, que é uma mentira, ou você vira o Neo lutando karatê com um disquete. Não com um disquete, lutando karatê depois de ter um disquete inserido na sua mente. Eu sei que você, na sua cabeça, você acha que você virou o Neo. E você acha que você tá dando pirueta por aí, voando, de sobretudo, de maneira elegante. Não, cara. Você só tá num quarto escuro, isolado da sociedade, gritando coisas que ninguém entende. Não são essas duas escolhas que existem na realidade. Ou você come o filé mignon, sabe que é mentira, e foda-se que é mentira, e come pra sempre. Ou você é o Neo flutuando por aí, lutando karatê. Não são essas duas escolhas, cara. Eu vou te dizer quais são as duas escolhas que nós temos na nossa realidade. São apenas duas. Uma é ser o careca que come o bife, sabe que o bife é mentira, mas come o bife mesmo assim. E a outra é ser um cara com olheira, gritando com uma webcam dentro do quarto, sem amigos, afastando todo mundo que um dia gostou de você e se tornando cada vez mais infeliz e paranoico. Essas são as duas escolhas, cara. Você não é um Neo, você é um maluco. E vou te dizer uma coisa, cara. Como é que você sabe que a Matrix não criou o filme Matrix pra você fazer você mesmo destruir a sua vida inteira e achar que você está soando que nem o Neo pra manter você num buraco de miséria, sofrimento e isolamento social? Como é que você sabe, cara? Como você sabe que a própria Matrix não criou o filme Matrix pra fazer você parar de comer o bife, que é saboroso e incrível, mesmo se for uma mentira? Como é que você sabe que o ponto da vida não é viver o bife mentiroso e que esse é o sentido de tudo? Como é que você sabe que a verdade, que esses filmes que te pintam como esse cara que saiu do sistema não foram feitos pelo próprio sistema para fazer você destruir a sua vida? Porque nós que gostamos do bife, nós estamos aqui felizes, andando pra lá e pra cá, comendo bife com as nossas mulheres, com os nossos amigos, com os nossos companheiros de profissão. Nós estamos saboreando bifes. E não me importa se ele é verdade ou mentira, cara. Porque o gosto pra mim é verdade. Se esse bife é mentira, e assim que eu insiro ele no meu sistema, o meu próprio sistema cria conexões mentais que me geram o gosto de um filé mignon, esse gosto é verdade pra mim, cara. E você que acha que encontrou a verdade, você só parou de usar essa máquina incrível que é o ser humano, que é o cérebro humano, que consegue criar gostos em bifes de mentira. Você simplesmente jogou fora esse sistema mágico
que consegue sentir prazer com mentiras para não sentir mais nenhum prazer em nome da verdade. Eu pensei tudo isso enquanto eu caminhava em meio a escombros do World Trade Center, e enquanto eu passava por caminhões de bombeiro de Nova York destruídos, e enquanto eu passeava por murais de pessoas que morreram. Lá no Museu do 11 de Setembro tem uns lugares que tem um telefone. Então, por exemplo, tinha um lugar que tinha várias bicicletas num bicicletário, que são as bicicletas de pessoas que nunca voltaram para buscar suas bicicletas nas redondezas do World Trade Center. Ou seja, essas pessoas morreram. Do lado dessas bicicletas que estão expostas, tem um telefone. Que se você pega ele e põe na sua orelha, você ouve todos os recados que aquele cara recebeu na sua secretária eletrônica naquele dia. E aí você pega o telefone, você põe na sua orelha, e a partir das 9h50 da manhã, que é quando caiu a segunda ou a primeira, começam a entrar recados de pessoas dizendo: meu Deus, espero que você esteja bem, eu sei que você trabalha no World Trade Center, por favor me retorne. Lá pelas 4 da tarde, o tom dos telefonemas começa a mudar de esperança para tristeza. E depois, você sai do museu do World Trade Center e você sobe no novo World Trade Center que tem lá. Você vai até lá em cima, onde tem um observatório, e você fica olhando a cidade inteira lá de cima, imaginando as pessoas que se jogaram daquele lugar. A parte que mais me emocionou no museu do World Trade Center foi a parte dedicada à Al-Qaeda. Porque a gente tem uma história muito parecida. Nos Estados Unidos, eles foram os responsáveis por derrubar as Torres Gêmeas. E eu, aqui no Brasil, eu derrubei outro tipo de gêmeos. Se é que você me entende. Mas essas foram minhas experiências, cara. E depois eu voltei pra São Paulo e eu tô muito triste de ter voltado pra São Paulo. Eu tô muito triste por ter voltado pra São Paulo. Eu tô sentindo aquela coisa que todo mundo sente. Quem faz viagens internacionais e volta pra Guarulhos sabe bem do que eu tô falando. Você sente uma tristeza paisagística. E aí você desce em Guarulhos, você pega um Uber, e aí tá sempre na rádio Mix FM, e você vai passando por aquelas estruturas de tijolo, aqueles fios, aquele monte de fio. Como tem fio, cara? A fiarada que tem em São Paulo me mostra que nem o brasileiro tinha confiança nele mesmo quando ele criou São Paulo. Que ele pensou assim, cara, isso aqui não vai dar certo. Bota um fio só porque tem 10 pessoas na cidade, ninguém vai vir pra cá. Acho que o cara não confiou que a cidade ia dar certo e todo mundo ia se mudar pra cá, ia começar a surgir um monte de prédio. Agora você olha pro céu, você tem um filtro de fios, você não consegue ver o céu em São Paulo. Você sempre vê o céu, mas entre fios. E aí eu tenho que ouvir gente dizendo que São Paulo e Nova York são parecidas. Ah, mas aí não tem mendigo? Cara, eu vou te falar uma coisa, cara. Lá tem mendigo. Mas é bem diferente do mendigo daqui. A droga do nosso mendigo diz muito sobre a nossa situação econômica. A droga do nosso mendigo é o crack. Que você paga R$2,50 mais um boquete pra conseguir uma pedrinha de crack. Isso significa o quê? Que quanto menos dentes você tiver, melhor o seu boquete, melhor o seu crack. No meu último dia em Nova York, o Rafinha mandou uma mensagem pra mim na noite anterior, né? Ele falou: amanhã eu vou fazer um show muito legal no New York Comedy Club. Vai lá ver. E o show era, sei lá, às 6h30 da noite. E eu tava andando pela cidade, circulei pra lá e pra cá, comi um hambúrguer ali numa daquelas hamburguerias clássicas que eles têm ali numa rua, e aí chegou a hora de ir pro Comedy Club. E aí eu pensei, eu vou de metrô ou eu vou de bicicleta? Isso é incrível, cara. Você consegue circular pela cidade inteira de bicicleta. Não é que nem aqui em São Paulo, que você tá andando de bicicleta na ciclofaixa e ela termina de repente. E você tá no meio da BR-105 com 7 caminhões de um lado, 8 motoqueiros se xingando do outro, um Fiat Uno parado na sua frente, pessoas atrás se xingando, e você tendo que andar em corredores correndo o risco de ser amputado a qualquer momento. Lá, cara, você circula por qualquer lugar e você vai pra qualquer lugar de bicicleta. E aí eu peguei uma bicicleta no meio lá de Manhattan, no meio de uma avenida, e fui até o Comedy Club de bicicleta. E quem me acompanhou no Instagram viu provavelmente o story mais bonito que eu fiz na viagem inteira, que era eu de bicicleta indo até esse Comedy Club, porque chegou uma hora, cara, que eu tava andando de bicicleta indo pro Comedy Club e o lugar era tão lindo, era tão bonito. O sol lá bate diferente, cara. O sol bate na grama e a grama tem um verde que não tem aqui.
Vai te fuder, isso não é síndrome de vira-lata, cara. Não é. O que eu tô falando pra nós é que a gente tem que fazer melhor, cara. Eu sei, amigos comunistas, que vocês não gostam da América, que eles fizeram coisas erradas, se envolvem em guerras erradas e invadem coisas que não precisava. Eu sei. Mas eles sabem cuidar de uma grama como ninguém. Isso você vai ter que me dar, cara. Tudo bem que os americanos têm um DNA ou uma mania, digamos assim, um comportamento de você chegar na terra, matar um monte de indígena e fazer o seu lugar lá e foda-se quem tava aqui antes. Eu sei. Pelo menos eles deram no cassino por deles. Por nós, nada. Calça jeans e uma urna numa canoa pra ele participar da democracia. Eu prefiro um cassino, cara. Eu prefiro um cassino. Então, o Google Maps foi me levando pela ciclofaixa e ele me levou até o canto da ilha de Manhattan pra eu cruzar a ilha inteira por um lugar que era destinado só pra patins, bicicleta, skate, tudo que você pode imaginar. E eu tava andando de bicicleta e eu... Porque todo tempo que eu tava lá, eu pensava, não acredito que eu tô aqui, eu não acredito que eu conquistei isso, eu não acredito que eu tô vivendo isso, eu não consigo acreditar que eu estou aqui em Nova York. Então eu tava sempre nessa vibe, mas pra tu ver como essa parte foi incrível, nesse momento que eu tava andando de bicicleta, indo pra esse comedy club, fui impactado mais ainda do que eu já tava. Porque eu olhei ao redor, eu tava passando por uma quadra de basquete, onde tinha pessoas jogando basquete, na minha esquerda tinha pessoas andando de patins, eu tava numa ciclofaixa sem nenhum buraco, com pessoas também se locomovendo de bicicleta pra lá e pra cá, pessoas fazendo exercício, o sol refletindo na grama, verdinha, o sol refletindo naqueles prédios característicos que eles têm em Nova York. E na minha esquerda tinha o rio Houston, assim que se fala. Eu passei por uma embarcação enorme que tinha jato, que tinha uns equipamentos militares. eu olhei pra aquilo e pensei, cara, eu tô no GTA? Me deu vontade de entrar, roubar um jatinho e andar junto com o CJ por Nova York. Não é o CJ. O CJ é Los Angeles, né? É o Tommy. É o Tommy? Qual que era? Não, era o Nico Bellic, que é em Nova York. Aí eu peguei o meu celular e fiz um story. Quem lembra disso aí? Esse foi o melhor story da viagem. Que eu só repito a seguinte frase o story inteiro. Maneiro, que maneiro. E eu fico filmando as coisas. E aí eu viro pra mim e falo, maneiro. Então não, cara, não. São Paulo não é nem um pouco parecido com Nova York. Sabe por quê, cara? Porque eu nunca em São Paulo repeti maneiro mais de 7 vezes. Mais de uma vez. Nunca eu repeti maneiro em São Paulo. Eu acho que eu nunca falei essa palavra em São Paulo. Então, a minha nova estratégia pra não ficar tão triste em São Paulo, sempre que eu ando por São Paulo, é criar na minha cabeça que eu tô num grande escape room em Nova York, que se chama São Paulo. Então, sempre que eu ando por lugares horríveis, por lugares caindo aos pedaços, sempre que eu ando na praça que eu passeio com meu cachorro e eu tenho que desviar de caixa do Habib's, copo descartável, fralda, seringa, papel higiênico. Desculpa ser explícito aqui, mas sim, a praça que eu passei com meu cachorro, volta e meia, tem um monte de papel higiênico usado, espalhado pelo chão. E sempre que eu vejo isso a partir da minha volta, eu forço na minha mente que eu tô num escape room em Nova York e que se eu fizer as coisas certas, eu escapo dessa desgraça que é essa cidade chamada São Paulo. E eu sei que as pessoas que são de São Paulo, elas sempre ficam muito brabas comigo quando eu falo mal de São Paulo. Elas sempre mandam eu ir embora. Eu agradeço a preocupação, eu tô tentando, mas é difícil porque de fato as oportunidades elas estão aqui em São Paulo. É o lugar pra ir se você tá em busca, se você tá com fome de vida. Aqui é a terra das oportunidades. Por mais que a sua oportunidade esteja passando a Cracolândia na próxima direita, por mais que a oportunidade esteja a 7 mendigos e 2 homicídios de distância, tem oportunidade. Eu sei, é a terra das oportunidades, cara. Por mais que a oportunidade esteja ali na segunda esquerda, passando o soco no vidro e roubo do teu iPhone novo. Ninguém disse que seria fácil. É tudo questão de mindset, cara. Vai embora, então! Se você não está gostando. Eu vou, cara, mas me dá só mais um tempo. E você vai ficar aqui? Você vai ficar aqui? Quem que abre a janela em São Paulo? E gosta
Acho que é isso, cara. Enquanto eu tava fora, muita coisa aconteceu no Brasil. Eu acho que enquanto eu tava fora, nós tivemos uns 3 ou 4 casos de violência doméstica, de feminicídio, de homens batendo em mulheres, desfigurando mulheres e até mesmo matando mulheres. E todos eles tinham algo em comum. Todos eles eram